E o ex-presidenciável Padre Kelmon se uniu a políticos da direita para criar o Foro do Brasil, com o objetivo de fazer um contraponto ao grupo de esquerda Foro de São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o político do PTB se apresenta como presidente do grupo, que vai se reunir nessa quinta-feira em Brasília para a cerimônia de fundação. Os parlamentares bolsonaristas Bia Kicis, Magno Malta e Carla Zambelli são alguns dos políticos que confirmaram presença na primeira reunião. De acordo com os organizadores, o Foro do Brasil representa valores como a cultura judaico-cristã, o Estado mínimo e a economia liberal. Vamos acompanhar o que disse o Padre Kelmon, grande personagem da eleição de 2022, para promover o encontro. Meus amigos, minhas amigas, padres e pastores, bispos, todos os cristãos representados nesse nosso grande país cristão chamado Brasil. Nós somos a maioria da população. 85% da população brasileira se declara cristã. E por isso eu quero lhe fazer um convite. No dia 29, agora, 29 dia de São Pedro, 29 de junho, estaremos ali, padres e pastores e lideranças cristãs, num grande encontro das 14 às 20 horas, no auditório Petrônio Portela, do Senado Federal, para a fundação do Foro do Brasil. Eu convido você que venha conosco. Procure uma passagem, procure uma hospedagem, valerá muito a pena. Você estará fazendo parte da história recente desta luta dos cristãos unidos, católicos, ortodoxos e evangélicos unidos, padres e pastores, para defendermos juntos valores e princípios, para defendermos juntos o legado da nossa cultura judaico-cristã e o legado do cristianismo que aqui chegou nessa nação. Vamos juntos, no dia 29, nos encontrar ali no Senado Federal para esse dia histórico para nós, que é a fundação do Foro do Brasil. Espero você para que você faça parte dessa história, que assine como membro fundador da nossa ata de fundação. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América Latina, que Deus abençoe as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é aquele que a senadora Soraya Tronic, durante o debate eleitoral, chamou de padre de festa junina. Aliás, aquelas sacadas ali em debate eleitoral da senadora Soraya Tronic renderam muitos memes e figurinhas de WhatsApp, né? Eu estava até abrindo o meu WhatsApp aqui para lembrar uma que de vez em quando entra aqui nos meus grupos, que é a Soraya Tronic falando assim: você não tem medo de ir para o inferno? Essa foi uma das frases que repercutiram bastante. E é curioso, né, como segmentos grandes da população brasileira, como algumas lideranças, né, tentam se apropriar de segmentos grandes da população brasileira e falar em nome desses segmentos, né? Então o Padre Kelmon está falando aí em nome da população cristã, etc. Tenho lá minhas dúvidas de quantos desses segmentos se sentem efetivamente representados por ele. Também na quinta-feira, o Lula se reunirá com políticos de esquerda no Foro de São Paulo para discutir a integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. O evento está programado para ocorrer entre amanhã e domingo em Brasília, e não está previsto que outros chefes de Estado compareçam ao encontro, mas os partidos dos ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro fazem parte do foro. Os deputados Coronel Meira e Carla Zambelli, ambos do PL, protocolaram uma representação no Ministério Público Federal contra a realização do encontro. De acordo com eles, o Foro de São Paulo é uma ameaça à ordem jurídica e ao regime democrático brasileiro com a recepção de ideias e ideais autoritários. Eles também acionaram o Ministério Público Eleitoral por causa do arraiado PT agendado para sábado, dia 1º de julho. Em vídeo publicado nas redes, Zambelli afirmou que a sigla está cometendo crime por desrespeitar a lei dos partidos. Os ingressos para o evento custam de R$300 até R$5.000. Eu interrompo por aqui, Wilson, para a gente começar a comentar, mas eu dou a palavra a você, porque a gente vai se complementando aqui. Tem esse contraste. Em razão do histórico do Foro de São Paulo, agora você tem alguns representantes do bolsonarismo querendo criar algum tipo de contraponto. Como você avalia? Eu até coloquei aqui na minha anotação, né? Porque essa semana o que a gente está vendo é uma disputa da direita Xerox, né? Copia, né? Versus a esquerda fax. Basicamente tentando ressuscitar ideias que já não existem mais. Porque o seguinte, Felipe, aí é que é o grande ponto.
Esses movimentos de direita, de tentar copiar o Foro de São Paulo, tentando fazer um foro alternativo, primeiro que é uma ideia de quinta categoria, porque você não consegue nem criar, de fato, um fórum de discussão coerente para você realmente fazer um movimento substancial da direita, entendeu? Então, assim, já começa errado porque você está copiando uma ideia da esquerda. Então, assim, nesse momento, o Roger Scruton deve estar se contorcendo no túmulo, porque, sabe, é isso. Não faz o menor sentido você, como direita, você pensar conservadorismo e você, ótimo, olha que ideia bacana, eu vou pegar a esquerda, vou fazer um contraponto e aí eu vou criar um seminário próprio. Quer dizer, não faz o menor sentido. Quer dizer, falta criatividade, falta base, e a única coisa que nesse ponto, para a direita, racional, como se diz por aí, é um ponto até favorável, é que esse movimento está sendo capitaneado por personagens, né? Não necessariamente representantes da direita. É como você bem falou, Felipe, não dá para levar muito a sério um fórum que tem até um caráter meio caricato, que tem como coordenador o padre Kelman, sabe? Não dá para levar a sério. Assim como também não dá para se levar muito a sério a própria reunião do Foro de São Paulo, é como eu falei, a esquerda fax. Eles simplesmente se atêm àquelas velhas ideias. Aliás, o Estadão fez outro dia um ótimo editorial, o Foro de São Paulo nunca decepciona, vale a pena procurar e ler. Na linha está lá escrito que o documento da próxima reunião do grupo, que é o 26º encontro do Foro, em Brasília, defende o de sempre: mais poder ao Estado, menos liberdade econômica, antagonismo às democracias liberais e alinhamento às autocracias, que é o que o Lula tem feito, né? O alinhamento à Rússia de Vladimir Putin. A gente vê, inclusive, gente que está na máquina pública agora no governo do PT, no Twitter, falando barbaridades a respeito da Rússia, assim como o Celso Amorim fala, e a gente analisou aqui no programa. O alinhamento à ditadura do Nicolás Maduro, o alinhamento à ditadura cubana, o alinhamento à ditadura do Daniel Ortega. Quer dizer, tudo isso mostra o lado do Lula nesse cenário internacional, movido ainda por aquele anti-americanismo juvenil. Obviamente o Lula movido pelos interesses, né? Porque ele sempre coloca isso em primeiro lugar, o interesse de você ter aliados que possam fortalecer o seu grupo político no momento, ajudá-lo a manter no poder, a combater os adversários, etc. Mas no caldo partidário, você tem aquele velho anti-americanismo, essa política do multilateralismo, da multipolaridade, etc., que é tudo desculpa para confrontar o imperialismo yankee. Agora, que haja ditadura, que haja autoritarismo, que haja invasão do país vizinho e tal, para tudo isso eles passam pano se você não estiver junto com os Estados Unidos. Então, essa turma do Foro de São Paulo é assim porque os seus integrantes, inclusive, fazem parte de vários, né, não são todos, mas de regimes autoritários. Então, agora você tem o bolsonarismo querendo fazer esse contraponto, também usurpando aí uma série de bandeiras que, nos seus atos, eles não representam. Pode eventualmente representar na retórica, mas na atitude não representa. Então fica igual esses programas de debate na TV, que agora tem um monte, né? Você tem o advogado lulista contra o marqueteiro bolsonarista. Você espreme ali, não sai verdade nenhuma, né? Porque é narrativa de um lado contra narrativa do outro, é propaganda de um lado contra propaganda de outro, e a gente está precisando de jornalismo independente para extrair os fatos, e não para virar essa guerra de peraí, vamos agradar a esse lado, vamos agradar ao outro, então cada um aí fica falando para a sua plateia, e você não tem diálogo entre os diferentes segmentos da sociedade, porque não existe uma base comum de realidade, de fatos, que são verificáveis e que não estão em discussão. E é isso que a gente busca trazer aqui para o Papo Antagonista.